Homens Influentes, Legado Permanente, é a nossa série de mensagens desse mês de agosto. Uma série de mensagens que nós temos a esperança, a expectativa, que nos ajude a refletir um pouco sobre o que nós estamos construindo em nossas vidas, ou de que maneira estamos construindo nossas vidas, de forma que seja gerado um legado para as próximas gerações. Essa série tem como intenção nos levar a refletir sobre quem dará sequência à nossa história, ou que história deixaremos para alguém dar sequência. Eu tenho a impressão que nós vivemos em épocas onde somos tão influenciados pelo consumismo, e o consumismo tem nos levado a sermos tão egoístas, que esse pensamento de o que eu vou deixar não passa muito pelas nossas cabeças. Nós somos tão influenciados pela mídia, somos tão influenciados por opiniões gerais de que nós temos que ser felizes e fazer aquilo que nos agrada e satisfazer nossas vontades, que a palavra legado quase não faz parte do dicionário da maioria de nós. Nós não nos preocupamos sobre o que minha vida está gerando de exemplo, ou o que eu estou fazendo que vai se transformar em um legado para as próximas gerações. E essa é a necessidade então desta série de mensagens. Eu quero nas próximas semanas te encorajar, e eu quero ser encorajado por você também a sonhar. Mas não apenas sonhar com a sua vida, mas sonhar com a vida das pessoas que estão ao seu redor e pensar como é que você pode influenciar essa pessoa de uma maneira que ela tenha uma longa história, uma história transformada por Deus, e possa contar que você foi uma pessoa que a influenciou. Pensando um pouquinho sobre homens influentes, nós não poderíamos ter começado esta série de uma maneira diferente, senão falando do homem que tem maior poder de influência sobre a vida de um ser humano, que é o pai. Falamos na semana passada sobre figura paterna e como o pai, o homem, tem poder de influência sobre a vida dos seus filhos. Nós vimos na semana passada que um pai, ele tem tanto poder de influência que ele pode marcar e traumatizar uma criança ao ponto que essa criança se transforme num adulto cheio de complexos, porque o pai tem um poder grande de influência. Mas também vimos que um pai que se compromete a abrir mão de sua vontade e se compromete a criar seus filhos, a amar a sua esposa, nós aprendemos que este homem transforma vidas e deixa um legado para a sua família. Falando um pouquinho sobre o legado, você pode compartilhar suas opiniões usando as redes sociais, colocando sua opinião, escrevendo #HomensInfluentes. Falando um pouquinho sobre como é que foi essa mensagem na semana passada, o Wesley colocou algo que eu achei muito bonito. Ele falou que ele assume esse dever como pai e ele quer ser um espelho para sua filha de cristão, ele quer dar um exemplo de família unida, quer se unir à sua esposa para gerar um lar abençoado. O Rômulo nos lembrou que ser pai é uma figura representada de Deus para aquelas pessoas que dependem de você. E o Danilo, ele disse que uma coisa que o Danilo falou, que eu ia falar, esqueci, que bom que o Danilo falou essa semana, que qualquer indivíduo do sexo masculino pode gerar um filho. Gerar uma criança, qualquer indivíduo do sexo masculino tem essa capacidade, mas ser pai é só para homens. Colocar filho no mundo qualquer um coloca, mas ser pai, precisa ser muito homem para ser pai. Nessa manhã, se você tiver algo que te impactar, algo que falar ao seu coração, também compartilhe conosco. Vamos construir junto essa reflexão. Nessa manhã nós vamos dar sequência então a esta série de mensagens falando sobre homens influentes e como que as nossas vidas influenciam outros. E eu quero usar como exemplo um personagem bíblico que aparece apenas 3 vezes na Bíblia. É interessante que em toda a narrativa bíblica, esse personagem aparece apenas em 3 ocasiões. Mas eu quero mostrar para você que não precisa aparecer muito para poder influenciar muitas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, e como que este homem influenciou vidas. E eu quero olhar junto com você para a história de Mateus e aprender também como que eu posso influenciar a vida de muitas pessoas e de muitas gerações. Eu te convido a acompanhar comigo a leitura de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 12. Homens influentes, legado permanente. Como é que esse personagem chamado Mateus, outras vezes aparecendo na Bíblia chamado de Levi, como é que esse personagem influenciou vidas a partir daquilo que a sua vida foi influenciada?
Eu quero ler até o versículo 13, tá? Então, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. E com muita fé, eu tenho certeza que Deus quer falar com cada um de nós através dessa palavra, em nome de Jesus, e assim diz o Senhor. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quero ler de novo. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Versículo 11 diz: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo de misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Diz Jesus, e eu espero que isso anime seu coração, porque Jesus diz que ele não veio para chamar justos, mas pecadores. Até aqui. É muito provável que você já tenha ouvido a seguinte expressão: Deus quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Se você frequenta esse ambiente evangélico, se você há algum tempo tem frequentado uma igreja, eu acredito que é bem provável que algum dia você tenha ouvido essa expressão: Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. E eu até arrisco dizer que é bem provável que você já tenha dito isso para alguém. Em momentos de dificuldade, em momentos de lutas, talvez no intuito de encorajar alguém, você tenha dito, alguém tenha dito para você: olha, tudo que está passando é porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Eu fiquei pensando nessa frase essa semana, quando eu estava preparando a mensagem que nós refletiríamos nessa manhã, e eu pensei alguma coisa sobre essa expressão de que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E a primeira coisa que eu pensei é que esta frase ela é redundante. Porque um Deus grande, todo-poderoso, que criou todas as coisas que existem, um Deus que é exaltado acima de todas as coisas, tudo que ele faz é grande. Então dizer que um Deus grande quer fazer algo grande na sua vida é algo redundante e até mesmo óbvio. Deus sempre faz coisas grandes porque Ele é grande, Ele é poderoso e não há quem se compare a Ele. E por mais simples que as coisas pareçam, sendo realizadas por Deus, são grandes coisas, porque o nosso Deus é grande. Mas essa frase tem uma outra implicação. Quando você diz para alguém: Deus tem uma obra muito grande na sua vida, esta pessoa, o ouvinte desta frase, ele é condicionado a pensar naquilo que ele considera grande. Então quando você fala assim: Deus tem uma obra muito grande na sua vida, a pessoa pensa: bom, o que seria grande na minha vida? Talvez eu conseguir comprar aquela casa que eu tanto estou esperando. Ou talvez encontrar aquela cura que os médicos me deixaram desenganados. Ou quem sabe meu filho sai das drogas. Ou quem sabe eu conseguir aquela promoção. Ou quem sabe um tio de terceira geração morrer e me lembrar de colocar no testamento. Quando a gente fala Deus quer fazer uma obra muito grande na sua vida, nós temos nossos pressupostos daquilo que a gente considera grande. E achamos que coisas grandiosas são essas mirabolantes, essas inexplicáveis, essas coisas que enchem os olhos e falam: nossa, realmente que coisa grande. Quando eu olho para Mateus e para a história de Mateus, eu aprendo, e eu quero te encorajar a aprender nessa manhã e refletir, que as grandes obras de Deus não são essas que enchem os olhos, não são essas que fazem grandes alardes.
para mim, a maior obra de Deus, ela acontece no coração humano. É bem provável que se nesta manhã, um cego voltasse a ver, um aleijado voltasse a andar, se alguém que não tem um membro tivesse o membro restituído de forma miraculosa, todos ficaríamos espantados e admirados. Nossa, que grande milagre! Mas se nesta mesma manhã, um pai resolvesse amar seus filhos e sua esposa, como vimos semana passada, se uma pessoa resolvesse abandonar os seus vícios, se alguém resolvesse entregar sua vida para Jesus, nós não acharíamos tão grandioso assim. Acharíamos até normal e corriqueiro. Porque estamos condicionados a achar coisas grandiosas, apenas as mirabolantes. E desprezamos aquelas que acontecem no coração humano. As mudanças que acontecem de dentro para fora. Mateus, para mim, de todos os personagens bíblicos, ele é uma grande demonstração de um grande milagre de Deus. Porque ele provou do maior milagre que existe, que é o milagre que acontece no coração humano. O milagre que transforma vida, que muda a trajetória de uma vida por completo. Eu peço que nos próximos minutos você me conceda toda a sua atenção. Se concentre, não deixe que nada desvie a sua atenção, porque eu tenho algo muito especial para falar e é muito importante que você me acompanhe no meu raciocínio para que você entenda o grande milagre que Deus fez na vida de Mateus e que pode fazer na sua vida nesta manhã. A Bíblia não fala, mas eu acredito que no primeiro século, toda vez que uma mulher judia ficava grávida, toda a família era tomada de uma grande expectativa. A primeira grande expectativa que a família no primeiro século era tomada, a grande esperança da família do primeiro século, é que aquela mulher judia estivesse grávida de um menino. Porque todo judeu, pelo menos naquela época, não sei hoje, mas naquela época, o judeu fazia 2 orações. Deus, muito obrigado porque eu não sou gentil e eu não sou mulher. Naquela sociedade do primeiro século machista, existia uma grande expectativa de que uma mulher grávida desse à luz a um menino. Porque os meninos, sim, eram vistos como aqueles que levariam o nome da família, que seriam os grandes provedores da família, os grandes responsáveis pela espiritualidade. Então, quando uma mulher judia ficava grávida, existia essa expectativa de que fosse um menino. E não era apenas essa expectativa. Como não tinha ultrassom naquela época, você só sabia o sexo quando nascia. A família vivia naquela expectativa de que fosse um menino. E quando chegava a hora da mulher dar à luz e nascia um menino, a expectativa aumentava. Porque o Antigo Testamento tem a promessa de 2 grandes personagens que viriam ao mundo e mudariam a história. Então, se a mulher judia fosse da tribo de Judá, existia a expectativa de que, porventura, será que esse menino que está nascendo não é o Messias que nós estamos esperando? Quando uma mulher judia ficava grávida, se ela fosse da tribo de Judá, toda a atenção daquela vida, daquele menino, a expectativa é de que talvez ele fosse o Messias prometido. Por conta dessa promessa de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Como o Messias era da descendência de Davi, da tribo de Judá, quando uma mulher da tribo de Judá ficava grávida, os pais olhavam para aquele menino que acabara de nascer e pensavam: talvez este menino seja aquele que Deus trouxe ao mundo para nos libertar, para conduzir as nossas vidas, para nos libertar do Império Romano, para ser o grande líder da nação. Essa era a expectativa nas famílias de Judá. Mas vamos supor que uma mulher judia ficasse grávida e que ela não fosse da tribo de Judá, que ela fosse de qualquer uma das outras 11 tribos de Israel. A expectativa não era diferente, porque o Antigo Testamento, ele encerra com a promessa de um outro grande personagem que mudaria também a história. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, existe a promessa da vinda de um homem, de uma outra tribo, que o Senhor diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Se a mulher grávida fosse de qualquer outra tribo, a expectativa não era diferente. A família olhava para aquele menino que acabara de nascer e pensava: será que este menino
Não é o profeta Elias que Deus está prometendo? Não a reencarnação de Elias, mas o menino, o homem que ocuparia o ministério profético de Elias e que daria início então a uma nova era onde o Messias viria. De forma que tanto se a família fosse da tribo de Judá ou de qualquer outra tribo, sempre que nascesse um menino, a família era tomada de grande expectativa. Será que este menino que acaba de nascer não é a promessa de Deus para nossa nação? Ainda um pouquinho sobre influência da semana passada, da mensagem da semana passada. Eu olho para essa expectativa e me admira muito pensar como é que uma família, naquela época, tinha grande expectativa sobre a vida dos filhos. Nenhum judeu vinha ao mundo apenas por vir. Quando um judeu vinha ao mundo, existia uma expectativa de que este homem, ele seria grande, ele seria importante, ele seria abençoado em tudo que ele fizesse. E aí quando eu olho para essa grande expectativa que era gerada sobre as crianças, eu não tenho como fugir da reflexão, se nós temos essa mesma expectativa sobre nossos filhos. Como é que você olha para o seu filho? Qual é a expectativa que você tem a respeito do seu filho? Você também olha para o seu filho e pensa, esse menino aqui ele vai ser alguém muito importante. Ele vai ser alguém que vai abençoar vidas. Ele vai ser alguém correto, alguém que vai ser próspero em tudo que fazer, vai ser bem sucedido. Essa menina vai ser uma menina direita, uma menina de princípios, de moral. Será que nós temos essa mesma expectativa para a vida dos nossos filhos? Ou nós olhamos para os nossos filhos e qualquer coisa que eles for serve? Porque nós vivemos vidas assim também, qualquer coisa que eu for tá bom. Eu acho que não é por um acaso que não existe uma teoria, não sei o quanto ela é verdadeira, mas que não existe judeu pobre. Que judeu é sempre bem sucedido. E não tem como não ser bem sucedido, porque desde pequeno eles ouvem que eles serão importantes, que eles serão grandes, que eles serão pessoas influentes, que eles serão bem sucedidos. Talvez eu e você não tivemos um pai, uma mãe que nos encorajou, que nos colocou para cima, que falou, filho, você vai ser bem sucedido, tudo que você fizer vai dar certo, Deus está contigo. Mas os nossos filhos têm. Porque domingo após domingo nós temos vindo aqui e ouvido palavras que podem transformar nossas vidas. E eu espero que depois dessa série de mensagens, e durante todos os anos que nós estivermos juntos, você pense seriamente nisso, sobre como você tem influenciado o seu filho e a sua filha. Qual a expectativa que você nutre a respeito deles? Quando você vê cada um dos seus filhos, o que é que você vê? Um caso perdido? Você não tem expectativa nenhuma, planejamento nenhum? Ou você tem grandes sonhos de que seu filho e sua filha sejam pessoas abençoadas por Deus? Conta-se uma história de que um homem ligou para uma residência de um judeu, e aí ele disse assim, por favor, eu queria falar com Jacozinho. E uma mulher atendeu e falou, aqui não tem nenhum Jacozinho, não. Não, mas me deram o telefone, não é a casa do Jacozinho? Não, aqui não mora nenhum Jacozinho. Mas eu passei no consultório, falaram que aí é a casa do Dr. Jacó. Ah, sim, Dr. Jacó, sim. Ah, então eu poderia falar com o Dr. Jacó? Claro que pode, só um minutinho. Jacozinho, telefone para você. A mãe pode chamar o filho de Jacozinho, mas outras pessoas não. Para outros, ele é o Dr. Jacó. Ele é alguém importante, ele é alguém grande, ele é alguém especial. Eu espero que, não faz parte da mensagem de hoje, ou talvez faça porque Deus queira falar, mas eu espero que você tenha grandes expectativas para o seu filho. Que você sonhe com o futuro do seu filho, que você planeje o futuro dos seus filhos, para que eles sejam, no mínimo, os melhores do que eu e você. Existia essa grande expectativa de que a criança que viesse a nascer, se fosse menino, seria um homem importante na história da nação, não só do clã e da família, seria um homem importante na nação. E aí então, uma família de uma das tribos de Israel, que não era a tribo de Judá, uma judia fica grávida, e ela dá à luz a um menino, e eles olham para aquele menino. E eu não sei, talvez o menino fosse muito bonito, talvez tão bonito quanto o João Marcos ou o Pedro Henrique, porque a hora que nasce aquela criança,
O nome que os pais escolhem é Mateus, que significa presente de Deus. Nasce uma criança em uma das tribos de Israel e os pais resolvem chamar esta criança de Mateus, porque eles entendem que trata-se de uma promessa de Deus, trata-se de uma bênção de Deus. Aquela criança que acabara de nascer é um presente que Deus nos deu, vamos chamá-lo de Mateus. Até rima, né? Presente que Deus nos deu, vamos chamá-lo de Mateus. E esta criança, então, começa a crescer nesse ambiente de expectativas em torno da vida dela. E de acordo com a tradição judaica, o homem, o pai, é o responsável por educar o menino, o filho. Então, desde pequeno, o pai é o responsável pela espiritualidade do menino. E aí, então, é por isso que ele leva o menino na sinagoga. É por isso que o menino acompanha o pai nos dias de ir ao templo para conhecer mais a Deus. Não é a mãe. Não é a mãe que é o referencial de espiritualidade, é o pai. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é aquilo que nós chamamos de Shema, o centro da teologia judaica, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que as palavras que hoje ele ensina estejam em seu coração, tu a inculcarás a teus filhos, ou você ensinará aos seus filhos. Todo judeu, ele sabia que ele tinha essa responsabilidade de ensinar o filho, de inculcar, de colocar na cabeça dos filhos os mandamentos e a lei do Senhor. Então, eu imagino Mateus, desde pequeno, acompanhando seu pai, sendo ensinado em casa e na sinagoga sobre os grandes feitos da história de Israel, sobre os personagens, sobre os heróis da história de Israel. O herói de Mateus não era o Ben 10, ou o Max Steel, ou nem a Peppa. O herói de Mateus era Davi, era Jonas, era Abraão, porque o seu pai constantemente lhe ensinava as histórias deste Deus grandioso que usa homens simples para fazer coisas extraordinárias. E esse menino chamado Mateus vai crescer nesse ambiente de fé, nesse ambiente de ouvir falar dos grandes feitos de Deus. E vai tendo a sua vida formada, então, seu caráter moldado pela espiritualidade judaica. O menino judeu, ele tinha dois caminhos a seguir. Quando ele chegava numa determinada idade, ou ele seguiria para o caminho da religião, onde ele se tornaria um perito da lei, ou ele seguiria para o ofício do pai. Eram os dois únicos caminhos que o menino seguiria. Ou ele seguiria para conhecer, ser um conhecedor, um dominador da lei, da Bíblia, dos conhecimentos religiosos, ou ele seguiria a profissão do pai e assim daria continuidade a esse legado familiar, essa profissão familiar. Há quem diga, inclusive, que no primeiro século, meninos de 16 anos conheciam o Antigo Testamento inteiro, de cor e salteado. Você que tem mais que 16 anos, quantos versículos você conhece de cor? O menino judeu do primeiro século conhecia o Antigo Testamento inteiro. Porque eles tinham esse princípio o decorar auxiliava a guardar a palavra no coração. E é por isso que a gente incentiva o decorar versículos. Porque quando você está diante de uma situação, você vai buscar no seu coração aquilo que você tem de guardado para reagir a determinadas situações. O judeu tinha, muitos deles tinham o Antigo Testamento inteiro. Isso os auxiliava em tempos de crise. Lembrar, peraí, eu lembro de uma história que uma vez Deus fez algo extraordinário, que livrou nosso povo. O mesmo Deus que fez no passado pode fazer hoje. Acontece que esse personagem, Mateus, ele não seguiu nem o caminho da religião e da espiritualidade, e nem a profissão do pai. Nós não temos muitas informações sobre quem é este homem. Tudo o que nós sabemos é que este homem se tornou um publicano. Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. O Império Romano dominava Israel, subjugava Israel. E o publicano era um cobrador de impostos para o Império Romano. Então, um publicano, por ser considerado um traidor da nação, ele era rejeitado por sua família. Sua família não podia aceitar que um judeu colaborasse com o domínio romano.
Primeira característica de um publicano é que ele era rejeitado, abandonado pela família. Quando ele decidia ser publicano, ele decretava que ele não tinha mais família, porque a família o rejeitava. Ninguém queria se relacionar com ele. Ele era considerado um traidor da nação, porque ele estava apoiando o Império Romano. E se essas duas coisas não fossem suficientes, um publicano, ele ainda era considerado um ladrão, porque o governo romano tinha uma taxa para cada cidadão do império, e o publicano dobrava e às vezes triplicava essa taxa para aumentar a sua riqueza. E um publicano era alguém muito cruel, porque quando alguém não tinha como pagar a taxa estabelecida, o publicano dizia: o que você tem de bem? E a pessoa dizia: eu tenho uma casa, então a partir de agora a sua casa é minha. Outro chegava e falava: eu não tenho nada, só tenho meus filhos. Então seus filhos serão vendidos como escravo para que você possa pagar a sua taxa. O publicano era uma pessoa cruel, o publicano era uma pessoa sem escrúpulos, o publicano vivia cercado de prostitutas. Aliás, se ele quisesse ter o afeto de uma mulher, somente pagando, porque nenhuma mulher direita se casaria com um publicano. O publicano vivia nesse ambiente de traição, de roubo, de falcatrua. O melhor amigo de um publicano era outro publicano. Existe uma expressão no Talmud, que era a interpretação da lei, ou a lei dos rabinos. Diz a seguinte, o Talmud: publicanos são salteadores assassinos, e tais homens não merecem chance de arrependimento. Para tais não há como se arrependerem. Imagina essa cena. Um judeu, abandonado pela família, considerado pela sociedade como um traidor, como alguém que não tem oportunidade de arrependimento. Como é que devia ser a cabeça deste homem? Talvez a sua aparência era de alguém severo, de alguém mau, de alguém firme. Mas eu acho, conhecendo um pouquinho os seres humanos, que ninguém consegue viver com a rejeição. Ninguém consegue viver cercado de amizades que você não sabe se amanhã essa pessoa vai te trair. Ninguém consegue viver por muito tempo pagando para ser amado. Então imagine este judeu, Mateus, que cresceu no ambiente de fé, no ambiente de princípios, acordando todos os dias, não sabendo se aquele dia seria um dia de mais uma rejeição, se aquele dia seria mais um dia de repente algum zelote o matar, que zelotes eram judeus revolucionários que queriam defender a nação. Mateus não sabia se o dia seguinte que ele acordaria seria um dia que um amigo publicano o trairia, ou até mesmo mataria para roubar o seu cargo. Quem sabe esse Mateus não acordasse dia após dia, lembrando das histórias do Deus de Israel, que o seu pai lhe contava. Esse Mateus está se levantando, e ele sai para trabalhar, como mais um dia qualquer, onde ele roubaria, seria roubado, onde ele trairia, seria traído, e aí então ele se senta na mesa da coletoria para cobrar os impostos, provavelmente em Cafarnaum, e aí ele está sentado e uma fila se forma para pagar. E ele mal olha para as pessoas, e a pessoa vem, dá o nome e paga, vem, dá o nome e paga. De repente para na frente de Mateus uma pessoa, diferente de qualquer outra. E a hora que Mateus estende a mão para receber o tributo, ele não recebe nada. Então ele levanta os seus olhos e vê um homem diferente de todos os homens. Ele vê um homem que simplesmente diz para ele: siga-me. Talvez Mateus já tivesse ouvido falar desse homem, porque Cafarnaum era uma cidade onde Jesus tinha feito muito do seu ministério e de suas pregações. Mas quem sabe a correria da vida, todas as preocupações ou os desejos de enriquecimento tivessem impedido que Mateus um dia fosse conhecer este homem. Quem sabe a vergonha e o complexo e tudo aquilo que os seus pecados fizeram dele o tivesse impedido de conhecer Jesus. Mas quando ele menos espera, Jesus se coloca diante dele e não o julga por ser publicano. Não o rejeita e não o considera um traidor da nação. Jesus diz para ele: segue-me. Um judeu que era rejeitado por todos os outros. Um judeu com quem ninguém queria se relacionar. Um judeu abandonado pela família. Ouve a expressão: segue-me. E ele não ouve a expressão segue-me de um outro publicano, ou de uma prostituta, ou de uma pessoa de um baixo padrão moral da sociedade. Ele ouve
de um homem tido como profeta, de um homem de Deus. Os fariseus eram considerados homens espirituais, mas os fariseus não se relacionavam com pecadores, porque os fariseus eram mais importantes, eles estavam mais puros, eram mais santos que os pecadores. Mas Jesus, o verdadeiro santo, o verdadeiro perfeito, se aproxima de um pecador e fala: segue-me. E Mateus, que escreveu este relato da vida dele, ele diz que quando Jesus chega para ele e fala: segue-me, tudo que ele faz é se levantar e o seguir. Quando Lucas conta essa história, Lucas diz que Levi ou Mateus levantou-se, deixou tudo para seguir Jesus. Eu queria concluir a mensagem nesta manhã para chamar sua atenção para duas coisas muito simples: o chamado de Jesus para Mateus e a disposição de Mateus para responder a este chamado. Porque a Bíblia vai nos contar de diversas pessoas que foram chamadas por Deus. A Bíblia vai nos dar diversos exemplos de pessoas que, como elas foram chamadas por Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus chamou Pedro e André, Jesus falou assim: segue-me e eu farei de vocês pescador de homens. Existia uma promessa atrelada ao chamado: segue-me e serão pescadores de homens. Quando Jesus chama Natanael, Jesus faz um elogio para ele: olha, eu vejo que você é um israelita em quem não há dolo. E a partir de agora, você verá o céu aberto. Você presenciará grandes milagres. Quando Jesus chama Natanael, o chamado vem acompanhado de uma promessa: você verá grandes coisas. Você verá coisas extraordinárias aos homens. Quando Jesus chama Paulo, Jesus fala assim que Jesus o chama para constituí-lo um servo e testemunha de tudo aquilo que ele iria mostrar para Paulo. Quando Jesus chama Paulo, fala: Paulo, vem comigo, vem caminhar comigo e você vai falar apenas aquilo que eu te mostrar. Então, se algum dia nós perguntássemos para Pedro: Pedro, como é que Jesus te chamou? Um dia eu estava lá trabalhando e eu era pescador e Jesus falou assim: olha, a partir de agora você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. E eu o segui. Natanael, como é que foi que Jesus te chamou? Eu estava lá debaixo de uma figueira, eu estava criticando um monte de coisa, estava murmurando, e aí Jesus falou que se eu passasse a segui-lo, eu veria coisas extraordinárias, e aí eu segui. Se perguntassem para Paulo: Paulo, como é que Jesus te chamou? Como é que foi essa história? Eu estava lá cavalgando, eu estava no cavalo e Jesus me derrubou do cavalo, e aí ele falou para mim que eu seria uma testemunha dele, e eu iria contar as coisas que ele me mostraria. Mas se você perguntar para Mateus: Mateus, como é que é essa história de seguir Jesus? Eu acho que Mateus diria: eu não sei. Eu estava lá um dia trabalhando, pensando em quem eu ia roubar, e Jesus disse: me segue, segue-me, e eu segui. Como assim, Mateus? Espera aí. O que ele te prometeu? Não me prometeu nada. Não, mas ele falou que te dá alguma coisa, porque ninguém segue Jesus voluntariamente assim. Não, para mim ele não prometeu nada. Não, Mateus, mas alguma coisa ele tem que ter dito, para que você se dispusesse a abrir mão de tudo para segui-lo. O que ele te disse, Mateus? Ele me disse: segue-me. E eu segui. Simples assim. Eu era rejeitado. Eu fui abandonado pela minha família. Ninguém queria ser meu amigo. Eu vivia sobre o medo da traição. As pessoas olhavam para mim e me julgavam pelos meus pecados. Eu era rejeitado. E um dia Jesus chegou para mim e disse: siga-me. E eu simplesmente o segui. Tenta compreender o que essa expressão significou para Mateus. Alguém que era rejeitado, alguém que era categorizado pelos seus pecados, ouve do melhor homem que ele já conheceu dizer: segue-me. E Mateus não considera aquilo que ele teria que abrir mão para seguir Jesus. Mateus não leva em consideração os seus pecados e aquilo, o quão imperfeito ele era. Porque Mateus apenas ouve: segue-me, e ele se dispõe a seguir Jesus. Sem burocracia, sem dificuldades, sem negociação, sem barganha. Apenas segue-me. E ele o seguiu. E por esse motivo, para mim, Mateus é um grande exemplo
de um homem influente. Porque ele não negocia com Jesus, ele não barganha com Jesus, ele não está atrás de promessas de Jesus. Ele é atraído pelo amor de Cristo. Ele olha para Cristo e enxerga em Jesus alguém que pode amá-lo como ninguém jamais o amaria. Ele não leva em consideração as riquezas ilícitas que ele ganha, a forma que ele rouba para ganhar dinheiro e quão rico ele ficaria, porque para Mateus tem coisas que o dinheiro não pode comprar, como o amor e a aceitação de Deus. Aliás, se existiam pessoas que não aceitavam, Mateus encontra alguém que o aceita como ele é, com todas as suas imperfeições. A Bíblia diz que Mateus simplesmente se levanta, segue Jesus e a sua vida é transformada para sempre. E aí então nós temos que refletir nessa manhã em duas coisas. Porque a história de Mateus é a história das nossas vidas. Nesta manhã, o convite que foi feito a Mateus, é feito para mim e para você. Jesus nos diz, segue-me. Ah, mas eu cometo muitos pecados, segue-me. Mas eu ainda sou tão imperfeito, eu tenho que melhorar tantas coisas na minha vida, segue-me. Mas eu preciso de tantas coisas, eu tenho tantas necessidades, segue-me, segue-me, segue-me. O convite é o mesmo para mim e para você. Segue-me, diz Jesus. Quando Mateus se depara com essa realidade, ou ele ignoraria o convite e a mão que Jesus estendeu e diria para Jesus, Jesus, eu estou muito bem aqui na mesa da coletoria. Os meus pecados me fazem bem aqui, me trazem conforto e satisfação, porque aqui eu roubo, aqui eu pago por amor, aqui eu tenho a oportunidade de me vingar das pessoas, eu vou ficar aqui. Essa era uma possibilidade. E a outra foi o que Mateus fez. Sai da mesa da coletoria, abandona tudo aquilo que ele tinha e que um dia ele considerou de valor e passa a seguir Jesus. A vida de Mateus foi transformada por inteiro depois desse dia. O evangelho, depois desse dia, Mateus escreveu um evangelho, o evangelho de Mateus que nós lemos. E a vida de Mateus foi tão importante, ele foi tão influente, que o evangelho de Mateus é o evangelho mais citado pelos pais da igreja. Depois que os apóstolos morreram, outros grandes homens influentes na igreja vieram a existir e foram chamados de pais da igreja, que foram os líderes da igreja do 1º ao 4º século. E de todas as porções bíblicas, de todos os textos bíblicos, os que eles mais citam é Mateus. A vida de Mateus foi tão transformada e ele foi tão influente que o evangelho de Mateus, ele se preocupa em apresentar Jesus como o Messias prometido. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem uma ênfase. O evangelho de Mateus quer provar para os judeus, esse Jesus é o Messias que nós tantos esperávamos. E é por isso que Mateus ele começa a sua genealogia a partir de Abraão, para mostrar que Jesus ele é dessa descendência que viria salvar o mundo. Mas é interessante que quando Mateus ele vai falar da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, ele cita mulheres que eram desprezadas na sociedade do primeiro século. E não apenas cita mulheres, o que já seria um ponto negativo para um historiador que quer veracidade nos seus escritos. Como ele cita mulheres com um passado sujo. Por exemplo, Mateus coloca na genealogia de Jesus, como descendência de Jesus, de onde Jesus ascendeu, Tamar, que foi uma mulher que engravidou do sogro. Mateus coloca na genealogia de Jesus uma mulher como Raabe, prostituta. Mateus coloca na genealogia de Jesus Batseba, uma adúltera. E Mateus coloca na genealogia de Jesus Manassés, o pior rei que Israel já teve. Mas Mateus, creio eu, que não faz isso por um acaso. Mateus sabe o que é ser imperfeito. Mateus sabe o que é cometer pecado. Ele não quer esconder que na família de Jesus tinham pessoas imperfeitas. Porque Mateus sabe que pessoas imperfeitas na mão de um Deus perfeito são transformadas, são restauradas, têm a sua história reescrita pela mão de Deus. E é por isso que Mateus coloca essas pessoas na genealogia de Jesus para dizer, Jesus, o perfeito, veio de uma família imperfeita para transformar vidas, para reescrever histórias.
Graças a Jesus, a história de Tamar não é a história mais da mulher que engravidou do sogro. É a história da mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Assim como Raabe, assim como Batseba. Manassés não é o pior rei de Israel. Ele é o rei que deu sucessão, a genealogia que trouxe Jesus ao mundo. O convite de Jesus é o mesmo. O mesmo convite que ele fez para Mateus, ele faz para mim e para você nesta manhã. Não importa quem você é e de que maneira você viveu até hoje. Não importa como que você viveu até ouvir esta palavra nesta manhã. Não importa os seus erros, as suas lutas, os seus pecados. A questão é qual é a disposição do seu coração nessa manhã diante desse convite. Porque o convite que Deus fez para Mateus é o mesmo para você. Eu concluo te perguntando: Cristo quer andar com você, mas você quer andar com Ele nesta manhã? Eu tenho certeza que Jesus também quer entrar na sua história. Eu tenho certeza também que Jesus quer transformar a sua vida e a vida da sua família. Ele quer andar com você, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer mudar a sua vida. Mas você quer que Ele entre na sua vida e mude a sua história e te tire da mesa da coletoria, de um lugar onde você é desprezado, julgado pelos seus pecados? Cristo quer andar com você nessa manhã. Você quer andar com Ele? Enquanto você pensa na resposta a essa pergunta, assista esse vídeo.